Tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago. Pessoal, hoje no vídeo de hoje a gente vai trazer sobre a PSR do PHP, tá? É esse site aqui, que se você colocar aqui no Google PSR PHP, é esse primeiro link que está aparecendo aqui, PHP Standards Recommendation, tá? São as recomendações de padronização da programação utilizando o PHP. Acessando o link aqui, tá? A gente vai dar uma olhada no site. Então aqui, muitos de vocês, se vocês acabarem acessando aqui, tem a home do site também, né? Fala bastante a parte de recomendação a gente já vai ver, tem perguntas frequentes também. Você pode ir descendo, dar uma olhadinha aqui, né, do autoload, né, algumas recomendações. Que o autoload agora ele está sendo na PSR 4, antes era na PSR 0, mas ela foi descontinuada. Parte de interface também, ó, tem bastante PSR falando sobre isso. Parte de HTTP, estilos de códigos, tá? Que a gente até vai entrar um pouquinho nisso. A gente vai subir aqui, a gente vai clicar aqui em PSRs e aqui, né, vai ter as recomendações do PHP. Então, se a gente abaixar um pouquinho aqui, nessa primeira tabela aqui está informando tudo que foi aceito, né? Tudo que já foi aceito, né? Já está, vamos dizer assim, ativo hoje em dia. Então tem a PSR número 1, Basic Code Standard, né? Aqui mostra cada um quem que dá a manutenção, né? Referente a isso, são pessoas que são desenvolvedores do PHP, muitos são desenvolvedores de bibliotecas do PHP, como Cake, Laravel, né? São pessoas que são especialistas nessa parte do PHP. Então aqui a gente vê que a número 1 é Basic Code Standard, a 3 Logger Interface, Autoload, que é a 4 agora, né? Então todas essas daqui elas já estão aceitas. Essas daqui elas estão como rascunhos, ou seja, elas estão sendo desenvolvidas ainda, vão passar por um período de análise. E aqui as que são abandonadas, então a 8, a 9 e a 10 elas foram abandonadas. E as depreciadas, né, as que não existem mais, no caso a 0, né, que nem eu comentei, ela foi alterada para 4. E aqui temos basicamente todas elas aqui no final, né, mostrando que a 0 foi depreciada, a 1 foi aceita, a 2 foi depreciada. Então tem um resumão aqui embaixo aqui. Mas né, nesse vídeo aqui a gente vai falar especificamente sobre essa número 1, que é a Basic Code Standard. Tá? Então aqui tem algumas recomendações. Se a gente dá uma olhadinha aqui em Overview, aqui nessa parte aqui, ele tem um breve resumo, tá? Então aqui é referente à abertura das chaves do PHP, né, o TF8. Então a gente vai descer um pouquinho aqui, vai ficar mais fácil o entendimento para vocês, tá? Então aqui, por exemplo, PHP Tags. Então o que ele recomenda é a abertura da tag PHP dessa forma e o fechamento dessa forma. E também o short echo, né, que é quando você abre o PHP e esse igual aqui ele substitui, vamos dizer assim, o PHP ele já é escrita do PHP, né, e ele já é também um echo também, né, que é para você fazer impressão de alguma informação na tela. Então ele recomenda aqui que você usa só essas aberturas e fechamento de tag, não utilize nenhuma outra. Aqui na 2.2 a gente dá uma olhada. Ele recomenda sempre a gente utilizar o TF8, né? Os padrões de projeto hoje em dia, a maioria já utiliza o TF8, né? Então é muito importante ressaltar essa informação para vocês. Aqui em Side Effects, na 2.3, aqui basicamente o que ele está falando, que se a gente até dar uma olhada no código aqui embaixo, está falando que aqui ele não recomenda que você imprima várias saídas, configurações, tudo numa mesma função, no mesmo arquivo, tá? Então, por exemplo, se a gente dá uma olhada nesse código aqui, ele tem a abertura da tag PHP, que aqui não é um problema. O problema é esse contexto.
Então ele não recomenda que você sete uma configuração do PHP, faça um include, faça um echo, use uma função, né? Crie uma função. Então, tipo, tudo isso no mesmo arquivo. Isso ele não é recomendado, tá? Então, por exemplo, você vai criar uma função, ó, você abre a abertura do PHP, faz a declaração da função, né? Se for fazer um include alguma coisa, ele recomenda que você padronize isso em algum outro arquivo do que ter várias coisas desse sentido. Isso não é uma prática recomendada, tá? E aqui ele ainda recomenda fazer uma condição para evitar o warning, né? Para evitar erro na tela. Então, se a função não existir, aí sim acaba declarando a função, tá? Aqui na 3.0, aqui ele está falando de namespace e nomes de classe. Até fazer uma ressalva que essa documentação eu estou deixando até em inglês aqui mesmo, tá? Recomendo que vocês leiam documentação em inglês para pegar o hábito, né, dessa leitura de documentações em inglês, até para evoluir o nível de inglês de cada um de vocês, porque isso é muito bom, vai servir muito para vocês profissionalmente. E também, né, sempre consultar documentações, isso é muito importante também. Então aqui ele fala, né, aquilo que eu comentei com vocês, o autoload, né, PSR0 agora não é mais. Então aqui ele está falando do namespace, né? O que ele recomenda para um namespace? Então ele recomenda que a primeira letra seja maiúscula e, se for uma segunda palavra, também maiúscula. Então em namespace isso é muito comum usar esse tipo de declaração, é a recomendação. Então aqui temos namespace, primeira letra maiúscula, continua, barra, primeira letra maiúscula. E se fosse essas palavras juntas, por exemplo, vendor, model, alguma coisa desse sentido, então ele recomenda, por exemplo, fosse vendor, a primeira letra maiúscula, e a segunda fosse model, por exemplo, maiúscula também a primeira letra. Então essa é a recomendação que ele faz, até em referente à classe, né, tem essa recomendação, que a primeira letra da classe ela é maiúscula, vendor, por exemplo, underline, primeira letra maiúscula, underline, primeira letra maiúscula. Ou se você não for usar o underline, você também usa a primeira letra maiúscula, tá? Isso é uma recomendação muito importante aqui, manter esses padrões. E em relação a constantes, que é essa parte 4.1 aqui, constantes, properties e methods. Então aqui a gente já falou em cima do namespace, primeira letra maiúscula, class, né? Primeira letra sempre maiúscula de uma classe. Então toda vez que vocês forem criar uma classe, a primeira letra sempre maiúscula e a constante, que é o que estamos falando aqui, sempre maiúscula. Então const, né, que você está declarando uma constante, const minúsculo, version tudo maiúsculo, e aqui a atribuição, né? E aqui a mesma coisa, const, ele recomenda que, se for uma outra palavra, né, date approved, então seja date maiúsculo, underline approved, tá? Esse é o recomendado para constantes. E as propriedades, né, tanto aquela questão que eu comentei da primeira letra maiúscula em cada palavra, né? Hoje também temos o camel case, né, que fala muito, que é aquela questão como se fosse as costas do camelo, né, que tem aquela parte que ela é reta, sobe e desce. Então é basicamente isso aqui. O camel case, ele é, por exemplo, students, então a primeira letra minúscula de uma variável. Students, podemos dizer students language, então por exemplo aqui fosse language, a primeira letra maiúscula, quando é a junção de duas palavras numa variável. Ou o underscore, que é com underline, né? Então podemos, se tivesse students language, seria students underline language, né? Então a declaração dos métodos também, sempre camel case. Então da PSR1
As recomendações são essas. Então, até para facilitar um pouquinho o entendimento para vocês, então vou aqui. Tem um PHP Sandbox, né, que é um editor de PHP online, só para uma questão de testes, coisas desse sentido, né? Então, para muitos de vocês talvez ainda não esteja uma ideia instalada, tal, então vou usar assim. Então, a recomendação que ele iria, por exemplo, tem o PHP Echo, podemos escrever aqui Olá Universo. Olá Universo. Então execute código, ele vai executar, vai mostrar aqui pra gente Olá Universo. Então o PHP ele recomenda que a gente PHP ele recomenda que a gente abra a tag dessa forma, ou se eu tirasse esse eco, vai ser o mesmo resultado, né? Então ele recomenda isso, essas aberturas de tags, né? Então vou dar um Ctrl Z aqui. Então essas aberturas de tags. Então namespace ele recomenda, por exemplo, primeira letra maiúscula. Tá? Esses nomes aqui eles são fictícios, tá? Eu só estou escrevendo aqui, mas para lembrar que namespace primeira letra maiúscula também, sempre, né? Quando for uma classe, a primeira letra é maiúscula. Então, por exemplo, Class Student Languages. Essa é a recomendação para a criação de uma classe. Essa sintaxe do S maiúsculo, L maiúsculo. Função também, por exemplo, public function, get ao camel case, get languages, abre e fecha. Ou podemos fazer também variáveis como get languages recebe um. Podemos fazer também o underscore get, tudo minúsculo nesse caso, languages recebe um. Vamos dar uma olhadinha lá, que mais? Abertura da tag. Bom, isso daqui eu vou até copiar aqui. O namespace, né? Já entramos nesse assunto. A class pode ser com underscore. As constantes também, bem lembrado. Então, dentro de uma classe, por exemplo, a gente vai ter constante, uma palavra reservada, sempre com letra maiúscula, students. Constante, sempre com letra maiúscula, então podemos colocar const language, por exemplo, language igual ou constant very good.
só uma forma de mostrar também. Very good. E bom, vou apagar tudo, vou colar. Então esse tipo de situação, como eu comentei com vocês, ele não é recomendado, tá? Que você faça um init set erro reporting e você habilite. Então isso aqui você está mudando as configurações do PHP. Aqui você está fazendo um load no arquivo. Aqui você está gerando uma saída com eco, né? Está gerando uma saída e aqui você está declarando uma função. Isso não é recomendado você fazer tudo isso em um único arquivo. Então nesse caso a gente poderia ter a declaração da função, né? Faria os métodos, faria, né, por exemplo, aqui em cima a criação da classe, a criação das funções, que são os métodos. Poderíamos também declarações de constantes, tudo isso seguindo esse fluxo sem problema algum. Agora a gente faz a função, faz vários tipos de, né, porque assim, em termos de clean code, até vocês acostumando com essa palavra, o recomendado é que uma classe ela seja representado, né, por uns métodos, e esses métodos, cada método deve fazer uma única função, ele deve ter uma única função, então não várias, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso, a gente pode criar uma função que imprima o nome de um usuário, beleza, mas não pode ter uma função que imprima o nome do usuário e essa única função calcula a idade do usuário, essa única função faz várias coisas, né? Isso não é recomendado. Então, nesse primeiro vídeo aqui, a gente viu sobre a PSR1, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostaria que vocês deixassem um feedback, comentassem se vocês estão seguindo essas recomendações e até o próximo vídeo.